Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores sobre uma questão que caiu agora no começo de 2020.1, no exame de ordem unificado da OAB, primeira fase da OAB, 31º exame de ordem da OAB. Vamos, como de costume, analisar o enunciado, tratar do ponto de vista teórico / normativo, e depois a gente analisa cada um das assertivas para chegar ao gabarito. Vamos lá. Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela. Então, Julieta foi a juízo, ajuizou demanda em face de Rafaela. E, a fim de provar os fatos, muito bem, as provas incidem sobre os fatos. A fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. Então, a Julieta trouxe como testemunhas Fernanda e o senhor Vicente. Aqui estão as testemunhas de Julieta. A demandada, quem é a demandada? É contra quem se demanda, é a Rafaela. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Então a Rafaela trouxe o senhor Pedro e a dona Mônica a juízo para que apresentem as suas versões dos fatos, seu testemunho. Ok? Bom, durante a instrução, produção das provas, Fernanda e Vicente, então estamos aqui, Fernanda e Vicente, que são as testemunhas da Julieta, da autora, Fernanda e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Então, os fatos constitutivos de Julieta não foram provados por suas testemunhas. Enquanto que Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Vejam, quem é que traz petição inicial? A autora, a demandante. Petição inicial de Julieta. Na petição inicial nós temos as partes, causa de pedir e pedido. Então a causa de pedir é composta por fatos. Fatos constitutivos do alegado direito da autora. O que aconteceu? Pedro e Mônica, que eram testemunhas da ré, Rafaela, na verdade eles comprovaram o que foi alegado pela autora, pela Julieta. Então eles beneficiaram com seu testemunho a parte adversa, a outra parte. Bom, em razões finais, que é uma etapa antes do juiz sentenciar, depois da fase instrutória, o juiz abre uma última oportunidade para os advogados se pronunciarem. Em razões finais, o advogado da autora, da Julieta, requereu a procedência dos pedidos. Claro, falou, quero ganhar. Ao que se contrapôs o patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram suas alegações. E, ademais,
as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Então o argumento de defesa do advogado de Rafaela foi: olha, excelência, a Julieta tem que perder. Julieta tem que perder porque as testemunhas que ela trouxe não provaram o que ela falou. E as minhas testemunhas da minha cliente Rafaela não podem beneficiar a Julieta, porque não podem beneficiar a minha cliente Rafaela. Bom, consideradas as normas processuais em vigor, assinale a afirmativa correta. Então, a questão gira em torno da teoria geral das provas. Isso é possível, não é possível? Veremos. Vamos lá? Alternativa A. O advogado da demandada está correto, pois competia a demandada, vou ajudar os senhores, é a ré, pois competia a demandante, a autora, a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Bom, em primeiro lugar, realmente, compete à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Isso é a regra geral que se extrai lá do 373, inciso 1º. Vejam aqui. 373. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Isto é uma coisa. Realmente incumbe à autora produzir prova dos fatos constitutivos dela. Mas daí falar que a demandada está correta sobre esse argumento, não me parece totalmente correto. Porque ele falou que a demandante não poderia se aproveitar. A demandante, a autora, não poderia se aproveitar dos testemunhos trazidos pelas testemunhas da demandada, da ré. Em nada poderia aproveitar. E aí nós devemos ter ideia do que traz o 371. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido. É o famoso princípio da comunhão da prova, das provas produzidas. Uma vez produzidas as provas, elas pertencem ao processo. Elas são comuns ao processo. Não pertencem a uma parte ou a outra. Princípio da comunhão, também chamado princípio da aquisição das provas. Então, com base, na verdade, no 3, ele quis escorregar vocês no 373. Isto é uma verdade. Mas com base no 371, está errado em falar que o advogado da ré da demandada está correto. Não. Alternativa B. O advogado da demandante da autora está correto, porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que a requereu. Veja, o 371 é expresso em afirmar isso. O juiz vai analisar a prova independentemente de quem a tiver promovido, de quem a tiver produzido. Então, me parece que o artigo 371 parece indicar que a letra B está correta. Mas vamos ver. Alternativa C. O advogado da demandante, autora, está incorreto, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicável à hipótese. Por que não é aplicável à hipótese? Não tem nenhum caso excepcional aqui. Então a letra C está equivocada. E por fim, a letra D. O advogado da demandada, aqui nesse caso é a ré, está incorreto. Porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu, segundo o princípio da aquisição da prova. Não. A aquisição da prova afirma justamente o contrário. Uma vez produzida a prova, o processo a adquire. Ela pertence ao processo. Ela é comum ao processo. A parte não pertence a uma... A prova não pertence a uma parte ou a outra. Vejam mais uma vez o 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos. Ele vai analisar a prova que está nos autos, sem ver quem foi que produziu, independentemente do sujeito que a tiver promovido. Isso é irrelevante. Independe. Então, é nisso que consiste o princípio da comunhão, o princípio da aquisição das provas. Então, pelo artigo 371, nós vamos afirmar que a letra C e também a letra D está equivocada. Tudo gira em torno, portanto, do artigo 371,
princípio da aquisição ou princípio da comunhão das provas. É possível afirmar, portanto, que a letra B, o advogado da autora, está correto, porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que a requereu, porque ela, a prova produzida, ao fim e ao cabo, ela pertence ao processo. Ela não pertence a nenhuma das partes, ok? Então, o gabarito é a letra B, B de boneca, ok? Bom, então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.